E entramos agora na notícia principal, não apenas no Faroeste, mas senão em todas as grades, certamente, de todos os noticiários e jornais do Brasil. Porque a Polícia Federal concluiu a perícia nos telefones celulares do empresário Daniel Borcaro, dono do Banco Master. O diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, apresentou ao STF, ao presidente Edson Fachin, dados extraídos do celular de Borcaro com menção ao ministro Dias Toffoli. Relator do caso no STF, Toffoli informou por meio de nota que tratará do tema com o presidente da corte. Dias Toffoli disse a interlocutores que recebeu dinheiro da empresa Meridit depois da venda da participação no resort Tayaya. Toffoli admitiu que é sócio da Meridit há vários anos, junto com familiares. A empresa tinha 33% do resort, que foi vendido em 2021 para um fundo ligado ao banqueiro Daniel Borcaro, dono do Banco Master. O ministro afirmou que todas as transferências foram lícitas, declaradas à Receita Federal e com origem e destino rastreáveis. Ontem, a Polícia Federal pediu ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, a suspeição do ministro Dias Toffoli, relator do caso Master. Uma suspeição significa que Toffoli poderia deixar de ser o relator do caso. O presidente do STF já intimou a Toffoli para que ele se manifeste sobre o pedido. O gabinete do ministro Dias Toffoli respondeu em nota e disse que o pedido da Polícia Federal se baseia em ilações e que a PF, Polícia Federal, não tem legitimidade para fazer esse tipo de requerimento, porque não é parte no processo, conforme o artigo 145 do Código de Processo Civil. E começo contigo, Cláudio Caivano, você é nosso especialista em questões legais. O que pode surgir disso? Porque eu acho que Toffoli está escolhendo a ver em que lugar se acomoda para ficar um pouquinho melhor na foto, né? Exato, matou a pau. Parabéns. É bem disso que se trata, como diria o Marcília, né? Se ele for impelido ou denunciado ou acusado por crime comum, exemplo, corrupção, então quem vai julgá-lo vai ser o próprio STF. Artigo 102, a linha C da Constituição Federal. Então pode ser por aí, seja uma alternativa para ele ficar entre os seus, estar protegido no clubinho Master. Agora, se for considerado aquilo que, na minha avaliação, deve ser, que é o crime de improbidade administrativa, aí caberia ao Senado. Artigo 52, inciso 7 da Constituição... Opa, 7 não, peraí, me perdi. 2 da Constituição Federal. Ok. O inciso 7, que eu marquei, é da própria lei de impeachment, que aí ele poderia ser impeachmentado, em virtude de não ser probo. Certo? Então, acusado de lei de improbidade, não foi probo em relação a uma lei mais antiga, que é a Lei 1079 de 1950, ainda trata dessa maneira, né? Faltar com o decoro do cargo, né? Com a probidade. Então, ele correria um grande risco de ser impeachmentado. Na questão da suspeição, alguns podem alegar assim, não, cabe a ele dizer-se impedido. Não, as partes também podem alegar. O problema nessa celeuma é o dilema. Quem é que vai aceitar essa suspeição? Seria o presidente da corte, no caso o Fachin, ou seria o plenário? Óbvio que eles vão tentar forçar para que vá ao plenário da turma, onde são todos grandes amigos e estão todos no mesmo barco. Se um puxar... Se um deixar cair o remo, o outro não vai ter como pegar e o barquinho vai ficar à deriva. Só para nossa audiência pesquisar, no artigo 254, inciso 1º do CPP, Código de Processo Penal, e tem o que a gente chama de homólogo, né, no 145 do CPC, Código de Processo Civil. Os dois são idênticos e tratam... Por que eu estou trazendo isso à luz? Ou a lume, se você preferir. Se fosse um Marcília, acho que ele teria dito a lume. A lume é a luz. O artigo 145 e o 254 são idênticos no seguinte sentido. O inciso 1º, quando o juiz for amigo íntimo.
Ora, não é de uma intimidade exacerbada você ter o contato de determinada pessoa e ter a liberdade de cobrar valores dessa pessoa? Para mim, isso extrapola qualquer atividade funcional e por isso estaria inscrito na Lei de Improbidade Administrativa, até porque ela trata isso como enriquecimento ilícito com o abuso dos poderes que o cargo lhe provê. Então a gente está diante, obviamente, de um dilema, mas é um dilema da República, que nada mais é do que a coisa pública. A coisa pública foi tratada desta maneira que você está vendo, e graças a Deus e a Polícia Federal nós estamos vendo. Olha que bacana, ninguém falou disso, pelo menos não vi ninguém falando, eu vou falar. A gente precisa enaltecer a Polícia Federal. Claro. Porque nós temos desconfiança, e é justo que tenhamos essa desconfiança, em virtude de tudo que aconteceu em virtude do 8 de janeiro. Ponto. Né? Foram para cima de pessoas que não haviam cometido crime algum, investigaram, efetuaram prisões e vão alegar no futuro que estavam apenas cumprindo ordens. Só lembro que lá no julgamento de Nuremberg, a frase mais divulgada, mais conhecida foi essa: eu só cumpria ordens. Pois bem, a gente tem uma banda muito boa, para usar um termo popular. Uma banda excelente da Polícia Federal, que usou um software de última geração para quebrar a criptografia de um dos celulares mais seguros do planeta, que é o Apple, né, o iPhone 17. Dizem as boas línguas ou as más línguas que se um ladrão, um hacker fizer qualquer tentativa, dificilmente conseguirá, porque é uma possibilidade de milhões em uma, ou de uma em milhões. E, rapidamente, a Polícia Federal, através desse software moderníssimo, conseguiu quebrar. E eu tinha dito aqui na semana passada, Segré, que tudo na nossa vida, tudo na vida da República Brasileira, ia depender justamente de como a Polícia Federal iria se condicionar. Ia fazer vazamentos seletivos ou iria tomar uma decisão pontual, factual e apresentar a verdade para o público. E ela escolheu o melhor caminho, o caminho republicano. Agora vai ficar no colo do Fachin, para ele resolver essa peleja. Não acredito que vá acabar em pizza não, hein? Tem uma pergunta. Caivano, me diz uma coisa. É excludente o fato dele incorrer num crime ou outro, ou seja, se vai para um, o outro está excluído, ou pode acontecer dele ter que responder pelos dois, corrupção e improbidade? Depender das provas e da maneira como a coisa pode acontecer, de você ter uma divisão, sim, sem dúvida alguma. Agora, aqui, Maria Neide Monteiro disse, e onde está a reputação ilibada? Ilibada. Aonde ficou? Pois é. No resort Ayayá. No resort Ayayá, exatamente. Lá. Com aquela criancinha que transitava, pegou na mão e saiu para brincar. Agora, vou provocar aqui a mesa e entrem, se sinta à vontade de comentar quem desejar. Toda a Lava Jato foi derrubada por esse ministro por algumas conversas bem lembrado, entre o juiz na época, Sérgio Moro, e o procurador na época, Deltan Dallagnol. Eram conversas. Foram divulgadas de forma ilegal através do Telegram. Isso. E na Vaza Jato, como foi conhecida. Exato. E por isso tudo foi suspenso. E o Sérgio Moro foi colocado como juiz em suspeição. Agora, o ministro da Corte, que, sem fazer comparativos, tem uma importância institucional muito maior que um juiz de primeira instância, sem desrespeitar o juiz de primeira instância, mas estamos falando de uma hierarquia. Quem tem a hierarquia maior? Um juiz do Ministério da Suprema Corte. Sim. Aí ele fala, troca mensagens, tem muita coisa cabulosa nisso, porque se isso vazou, alguém permitiu. Se André Rodrigues, que depende do ministro da Justiça, que era Lewandowski, que tem o rabo preso com esse negócio, e ele levou para Fachin, eu tenho certeza absoluta que o Lula sabia. Se o Lula sabia e levaram para Fachin, estão colocando o Toffoli na chapa. Posso fazer um comentário? Por favor. Primeiro, quando você diz, sem comparar pela importância institucional, um juiz de primeira instância com um juiz... Nós temos que dizer o seguinte, o juiz de primeira instância tem, no mínimo, notório saber jurídico. Não é notável, é notório
Boa. Porque eles passaram em concurso. Perfeito. Já um ministro do Supremo, que deveria ter notável, que é público e notório, não necessariamente, porque o cara que julga se ele tem notável saber jurídico são indivíduos que lá no Senado ou podem estar se vendendo, jamais diria que um senador se vende, ou podem estar se vendendo ou não tem capacidade nem de observar aquilo que está escrito ali para ele ler. São esses indivíduos que verificam a notabilidade do saber jurídico de um juiz. Então, no caso do juiz de primeira instância, a comparação é um juiz de primeira instância, ele tem notório saber jurídico. O Toffoli, nós não temos certeza sobre isso. Muito pelo contrário, porque ele foi reprovado quantas vezes para concurso para juiz? Duas vezes. Então, no caso, pelo menos notório, ele não tem. Pós-graduação. Não tem nada. Tem um monte. Ele não tem nenhuma. E esse que é o problema. Por que eu fiz a pergunta para o Caivano naquele momento? Por uma razão simples. Eu vou citar a fonte, até pelo respeito que eu tenho para ele, pelo respeito do comportamento da Oeste, que a Oeste ela se comporta assim mesmo, ela cita, tá? O Cláudio Dantas, que faz um jornalismo investigativo que eu particularmente respeito muito, postou uma mensagem que circulou dizendo o seguinte: Sua Excelência, o tal presidente da República hoje do Brasil, já estava negociando com o Alcolumbre a cabeça do Toffoli. Ou seja, e a negociação iria colocar já como garantia aquele menino de ouro que não serve para muita coisa exceto para passar sabonete, que se chama Rodrigo Pacheco, sendo que é o indicado do Alcolumbre, é o desejo, o sonho de consumo do Alcolumbre. Assim, eles ocupariam o cargo do Bessias no lugar do Barroso e o Alcolumbre poderia indicar o Pacheco e a figura que ia ser rifada seria o Toffoli. O problema todo é que se você rifar a cabeça do Toffoli pelas razões que aí estão, vai ter uma desgraça dentro do STF, porque uns 3 ou 4 poderão ser arriscados. E o que eles vão fazer? Nós não podemos permitir, ou então nós vamos para o abraço do afogado. E o abraço do afogado é, como o Caivano fala, é a República. E no caso aí, eu não diria a República como forma de governo, que o Caivano citou muito bem. É a coisa pública, exato, é a sociedade brasileira. Eles vão levar para o abraço do afogado a sociedade brasileira inteira. E não, forma de governo, que não é isso que se trata. Esse que é o grande problema. Mas que a cabeça do Toffoli já está para ser rifada, e isso cada vez caminha mais. Se o Cláudio Dantas apresentou essa informação e ele faz um bom jornalismo investigativo, dá para a gente verificar que nessa fumaça pode ter fogo muito grande.